da salvação, porque Paulo foi chamado exatamente para isso, para falar o evangelho da graça, o favor não merecido, o evangelho da salvação. E quando Paulo anunciava por vários dias o evangelho da salvação, ele encontra um obstáculo pela frente. Mas quando nós encontramos algum obstáculo à nossa frente, nós não temos que nos intimidar. Aleluia. Nós não temos que nos acovardar. Nós não temos como nos retroceder. Pelo contrário, temos que encarar o problema e resolver em nome de Jesus. E Paulo ali alguns dias trazendo a mensagem da salvação, como nós lemos no versículo 16 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele encontra ali uma jovem adivinhadora, como diz aqui no verso 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. Então a gente pode entender que a adivinhação não é de Deus, né? A adivinhação não vem de Deus. São espíritos enganadores. São espíritos de demônios. Adivinhação são coisas que não pertencem a Deus e Deus desaprova. Deus não se agrada. E quantas pessoas têm tido o espírito da adivinhação, dizendo até mesmo que é uma revelação. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Lógico que aqui nós não vamos generalizar, porque Deus usa com revelação aquele que Ele quer usar. Mas existem muitas pessoas querendo adivinhar o problema da pessoa. Existem até pessoas que jogam umas com as outras, tentando acertar o problema que a pessoa tem. Isso não é dom do Espírito. Isso é um espírito de demônio chamado adivinhação. E quando Paulo chega nessa cidade, ele encontra essa jovem que adivinhava tudo. E ela dava muito lucro aos seus senhores, era muito dinheiro que ela dava aos seus senhores, porque quando ela adivinhava o que estava acontecendo com uma determinada pessoa, essa pessoa pagava para que ela pudesse adivinhar. E hoje nós temos tantas coisas aí que nós poderíamos estar citando aqui, que dá muito lucro para muitas pessoas, mas tudo isso são espíritos de demônios, tudo isso são espíritos enganadores. E essa jovem, usada pelo mal, esse espírito de demônio, ela não deixa de ser insistente. E ela começa a perseguir Paulo. E aonde Paulo vai, ela está atrás de Paulo. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, passa 5 dias, e Paulo só dando corda para ela. Para ver até onde ela ia chegar com essas adivinhações. E ela insistindo. Porque o diabo é assim mesmo. O diabo, ele é insistente. Ele é persistente. Mas não podemos de maneira nenhuma deixar que ele venha persistir, ser resistente na nossa vida. Mas quando nós notarmos e percebermos que é ele, temos que repreender em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão ficar chocados que o bispo vai falar, mas é uma realidade. A Bíblia diz que o diabo é o pai do quê? Da mentira. Da mentira, não é? Não está escrito isso na Bíblia? Que o diabo é o pai da mentira. Mas às vezes ele fala a verdade também. E por que às vezes ele fala a verdade?
para enganar. Mas aquele que tem um Espírito de Deus para interpretar se o Espírito realmente é de Deus, ele sabe se é Deus que está falando ou se é demônio que está falando. Porque às vezes o diabo ele fala a verdade para enganar. E as pessoas ficam presas naquela armadilha do diabo. Está vendo? Acertou. Nossa, ela acertou. É isso mesmo. Está acontecendo tudo isso comigo mesmo. Falou a verdade. E aí o diabo consegue envolver a pessoa, trazendo o engano da verdade, mas ao mesmo tempo é mentira. E por que nós estamos falando isso? Porque esse espírito de adivinhação que estava na vida dessa jovem, não falava só mentira, falava a verdade também. Falava, bicho? Falava. Como o senhor pode provar isso na Bíblia? Esse espírito de adivinhação também falava a verdade. Olha o versículo 17, que diz: seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Falou mentira? O demônio falou mentira? Não, ele falou a verdade. O demônio falou a verdade na boca daquela jovem, porque realmente Paulo e os demais que estavam com ele eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o Evangelho da salvação. Então, o demônio falou a verdade. Mas acontece que Paulo, como servo do Deus vivo, ele sabia discernir quando era Deus falando e quando era o demônio falando. E é isso que nós temos que pedir a Deus, o discernimento espiritual. Aleluia. Para a gente saber se é o demônio que está atuando ou se é Deus que está atuando. Porque infelizmente hoje, às vezes muitas pessoas são enganadas. Pensa que é Deus que está usando, e não é Deus que está usando, é demônio. E a pessoa fica surpresa, falou minha vida toda. Nossa, a pessoa não me conhece, nunca me viu, e falou minha vida toda, falou meu problema todo. E às vezes não é Deus. Às vezes é demônio. Mesmo que essa pessoa tenha falado a verdade. Então, nós temos que pedir a Deus esse discernimento, o discernimento de sabermos se é Deus que está atuando ou se é o demônio que está atuando. E por que, bispo, isso aconteceu nessa cidade? Por que Paulo logo de cara teve esse confronto com esse demônio? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Qual é o tema da mensagem? Quem resiste o processo alcança o propósito. Então, Deus não fez Paulo passar a Macedônia, ir para Filipos, para essa cidade, para que nada pudesse acontecer. Alguma coisa tinha que acontecer. Quando você começa a ver no seu processo obstáculos vindo na sua direção, então você já pode ficar alerta que o propósito vai acontecer, a bênção de Deus vai acontecer a qualquer momento. E esta jovem insistentemente repetindo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o Evangelho da salvação, insistentemente. Porque quando ela falava, por ser muito conhecida na cidade, porque ela era uma adivinha, todos a conheciam. E aí tirava a atenção daquilo que Paulo estava falando
pessoa se voltava para ela, que estava clamando atrás de Paulo. Estava tirando a atenção das pessoas. Porque o diabo é desse jeito que ele faz. Ele quer tirar a atenção das pessoas. Ele quer tirar as pessoas do foco para elas não alcançarem a salvação. Então ele faz de tudo para tirar a atenção daquilo que é de Deus, para colocar a atenção voltada para ele. Paulo não repreendeu esse demônio dessa jovem porque ela adivinhava, não. Paulo repreendeu esse demônio da vida dela porque ela já estava incomodando a ele há muitos dias. Estava tirando a atenção daquilo que ele estava anunciando, que era o reino de Deus, o evangelho da salvação. Aí no versículo 17, já lemos, agora no versículo 18, assim, ó. E isso se repetia por muitos dias. Viu? Então Paulo, já indignado, já estava bravo, nervoso, aborrecido, estava indignado. Voltando-se, disse ao Espírito, ele não disse para a jovem, ele disse para o Espírito que estava usando ela. Em nome de Jesus Cristo, a autoridade do homem de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele quem? O demônio, o espírito da adivinhação, na mesma hora saiu. Porque aquela jovem já estava incomodando. E tudo aquilo que vem através de demônios para incomodar as coisas de Deus, temos que repreender. Temos que ter autoridade para repreender. Não podemos deixar o diabo cirandar ou querer fazer bagunça. Percebemos, é a artimanha do diabo, isso aí é demônio. Isso aí, olha, vamos repreender isso aí. Já repreende logo. Já expulsa logo em nome de Jesus. Só que esse processo na vida de Paulo tinha um propósito. Tinha, bispo? Tinha um propósito. E qual o propósito, bispo? Será que ele foi nessa cidade somente para expulsar o demônio dessa jovem, esse demônio da vida dessa jovem? Não. O propósito era muito maior. Era muito maior, bispo? Sim. Porque Deus, quando tem propósito na vida de alguém, Deus, ele vai lá onde estiver e resgata a vida daquela pessoa. E o que aconteceu? Nós não vamos ler, mas depois você lê em casa, porque é extensiva a mensagem. Quando Paulo expulsa esse demônio de adivinhação da vida dessa jovem, aqueles que estavam ganhando muito dinheiro através dela, que ganhava muito lucro, porque ela ia adivinhando. E agora o espírito de demônio saiu, ela adivinhava mais alguma coisa? Não adivinhava mais nada. Porque Paulo vai expulsa aquele espírito, demônio da vida dela, e agora não adivinha mais nada. E se ela não adivinha mais nada, ela vai dar lucro aos seus senhores? Não, acabou o lucro. E quando acabou o lucro, o que aconteceu? Os homens se revoltaram contra Paulo. E falaram, não vamos deixar esse homem vivo não, vamos matar ele. E os homens partem para cima de Paulo. E Silas também, que estava ali com ele, obviamente. E tantas outras pessoas que acompanhavam Paulo, porque ele era o mensageiro do evangelho da salvação, do evangelho da graça. E agora, aqueles homens com raiva de Paulo, vai
contra Silas também, pega Paulo, amarra ele e bate muito neles. Já pensou que situação? Aí Paulo diz, mas meu Deus, eu vim aqui para pregar o seu evangelho, não vim aqui para apanhar. Eu vim aqui para dizer a sua palavra, Senhor, a sua palavra de salvação. Eu não vim aqui para ser agredido, ofendido, maltratado e até mesmo ser açoitado. Paulo podia falar isso. Paulo podia questionar isso com Deus. Mas Paulo não questionou. Porque ele estava percebendo que naquele momento ali, o processo era árduo. O processo era difícil. Mas o propósito seria muito maior. Então, às vezes nós passamos situações difíceis na nossa vida, problemas sérios, problemas difíceis, não só de xingamento, de humilhação, de maus tratos, ou até mesmo de agressão física, não. Passamos vários problemas difíceis, às vezes, na nossa vida, e às vezes até questionamos com Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Às vezes é um processo que nós temos que passar. Mas se nós resistir esse processo, lá na frente vamos alcançar o propósito. Porque tudo que vem de ruim para a nossa vida tem um propósito. Às vezes você pensa que Deus até te abandonou, às vezes você pensa que Deus não está nem para você, você está passando tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas ruins na sua vida, mas é um processo que você está passando para lá na frente você alcançar o seu propósito. Então o que nós temos que ter? A ciência para suportar o processo. E Paulo e Silas, eles tiveram paciência para suportar o processo. Por quê? Eles apanharam, eles foram humilhados, eles foram maltratados. E depois de ter passado por tudo isso, aonde levaram eles? Para a prisão. Depois deles terem apanhado muito, pegaram os dois e levaram para a prisão. Mas eles eram criminosos? Eles fizeram alguma coisa para que pudessem ser presos? Não. Eles estavam fazendo até uma coisa boa, abençoando a vida das pessoas, anunciando o Evangelho. Mas o que pegou foi porque Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação. E era aquele espírito que dava lucro aos seus senhores. Sendo um espírito de adivinhação, não tinha mais lucro. E os homens partiram para cima deles. E levaram eles para serem presos. Olha o processo que Paulo estava passando. E lá na prisão, todos machucados. Perto da meia-noite, aí Paulo chama Silas e fala: Silas, vamos adorar a Deus? Vamos louvar o nosso Deus? Todo esse processo que nós estamos passando, nós fomos açoitados, humilhados, nos agrediram, estamos aqui todos machucados, somos presos. Mas mesmo assim, vamos glorificar o nosso Deus. Mesmo assim, vamos exaltar e adorar o nosso Deus. Aí você olhando para mim, você pergunta, se Paulo não bate bem da cabeça não. Se Paulo é maluco. O homem foi humilhado, esbofeteado, agredido, agora está preso.
Em vez dele estar lá reclamando, murmurando, se maldizendo, não, ele quer louvar a Deus. E aí eu pergunto para vocês, um homem para suportar, uma pessoa para suportar um processo desse, a ponto de esquecer tudo aquilo que ele passou e querer adorar a Deus, tem que ser uma pessoa muito espiritual. Tem que ser uma pessoa que tenha um relacionamento muito forte com Deus. E aí Silas, que era companheiro de Paulo, disse, você quer louvar? Então vamos louvar. É isso que você quer fazer? Quer adorar? Quer louvar? Então vamos adorar, vamos louvar. E eles todos arrebentados dentro da prisão, começaram a louvar a Deus. E quando eles começaram a louvar a Deus, os presidiários começaram a ouvir os louvores. Os louvores em adoração ao Deus Altíssimo. E quando foi exatamente, como diz a Bíblia, à meia-noite, aí Deus fala assim, meus anjos, meus mensageiros, desce lá naquela prisão e socorre meus servos que lá estão. Abre lá as grades daquela prisão e que haja ali naquele lugar um grande terremoto, um grande barulho, para que todos saibam que eu sou Deus Todo-Poderoso e livro os meus servos da prisão. Glória a Deus. E aí os anjos vieram com toda a força e abalaram o alicerce daquela prisão. E todas as grades, não foi só de Paulo e Silas não, todas as grades se abriram. E Paulo rapidamente sai da prisão e diz para os presidiários, ninguém fuja. Ficam todos aí parados. Ninguém fuja. Não quero fuga. E os presidiários ficaram olhando para Paulo e não estavam entendendo nada que estava acontecendo. Mas Paulo estava entendendo porque ele servia a um Deus que tem poder nos céus e na terra. E quando o carcereiro viu aquele barulho, aquele terremoto, ele corre. E quando ele vê as grades da prisão todas abertas, aí ele logo pensa, fugiu todo mundo. E agora vão me matar. Mas antes que me matem, eu vou tirar minha própria vida. E o carcereiro pega da espada para querer se matar. E quando ele pega da espada para querer se matar, Paulo diz para ele, não faça tal coisa. Não se mate, porque todos nós presidiários estamos aqui. E o carcereiro olha para Paulo e se lança aos pés de Paulo e diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo olha dentro dos olhos daquele carcereiro e diz, crede no Senhor vosso Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Vocês entenderam? Crede no Senhor vosso Deus, e não só você vai ser salvo, mas toda a sua família, toda a sua casa vai ser salva. Viu o propósito aí? Entendeu agora por que Deus fez tudo aquilo na vida de Paulo?
para salvar o carcereiro e a sua família. Viu como Deus faz conosco para salvar alguém? Verdade. Quando Deus tem propósito de salvação na vida de alguém, às vezes as pessoas não entendem qual é a maneira que Deus vai agir. Mas Deus tem a maneira certa de agir e resgatar aquela pessoa. Aleluia. E naquela mesma hora, o carcereiro se converte. E não só ele é salvo, mas toda a sua família é salva. Aleluia. Porque eles aceitam o evangelho da salvação. E aceita também o evangelho da justiça. E qual é o evangelho da justiça, bispo? Aquele que crê e for batizado será salvo. E ele não só creu no evangelho da salvação, mas ele creu também no batismo para a transformação da sua vida. Porque quando ele olhou para Paulo, ele viu que estava diante de um homem de Deus, do servo do Deus Altíssimo. Porque todos os presidiários estavam lá. Ninguém fugiu. E aquele carcereiro disse: Deus é na vida deste homem. Eu também quero esse Deus para a minha vida e para a minha família. Então é desta maneira que Deus faz. Quando nós resistimos o processo, nós alcançamos o propósito. Às vezes coisas ruins vêm para nos abater. Às vezes coisas ruins vêm para nos desanimar. Às vezes coisas ruins vêm para que nós venhamos questionar com Deus. Mas tem momentos na nossa vida que a gente não precisa questionar, nem reclamar, nem se maldizer, não. Mas tem momentos na nossa vida que nós temos que só louvar e adorar a Deus. Porque quando nós louvamos e adoramos a Deus, deixamos de questionar e de reclamar das coisas ruins que acontecem na minha, na sua, na nossa vida. Então, em vez de reclamar, vamos adorar. Ao invés de reclamar, vamos adorar. Porque quando nós adoramos, nós alcançamos o propósito no nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito e realizado na nossa vida, no nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Oh, aleluia. Vamos cantar uma canção que diz assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Seu Deus, nós te exaltamos e te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Quando nós resistimos o processo, alcançamos o propósito. É isso que nós queremos, Senhor.
Queremos resistir o processo para alcançar o propósito. E cremos que vamos chegar no propósito, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Senhor, toma, Pai, Jardim Novo Campos Elísio nas Suas mãos. Cada família, cada casa, cada pessoa, meu Pai, que mora nesse bairro. Ah, Senhor, liberta das drogas, dos vícios. Liberta, Deus, de toda a força do mal, da idolatria. Meu Deus, em nome de Jesus, entregamos esse ministério, esta obra, esta igreja nas Suas mãos. Faça, meu Deus, o sobrenatural acontecer neste lugar. Não deixa, meu Deus, que os demônios venham aprisionar as pessoas dentro de casa. Mas, Senhor, que o Senhor venha dar força, ânimo, coragem, para que essas pessoas venham para a Tua casa, para Te exaltar, para Te glorificar e para buscar o Teu nome. Senhor, entregamos essa obra nas Suas mãos e que a Sua vontade se realize em nós, no nome de Jesus. Agora, Senhor, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Leva-nos em paz e segurança até os nossos lares, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal, nos dando um finalzinho de semana abençoados na Sua presença. E que domingo, na Santa Ceia, possamos estar aqui novamente na Sua casa, para participarmos do Teu corpo, do Teu sangue, para participarmos da Santa Comunhão, no nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus.